Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Leandro, sou professor de Química da Rede Estadual de Ensino de São Paulo e eu vou estar disponibilizando uma série de videoaulas para os meus alunos que estão em afastamento nesse momento por conta do Covid-19. E se por algum acaso você chegou aqui através do mecanismo de busca do YouTube, seja bem-vindo, peço que você assista a aula. E se você curtir, fica o convite para vocês acompanhar as próximas que eu estarei disponibilizando aqui no canal. A aula de hoje ela tem como tema transformações da matéria e ela é destinada para os alunos de primeiro ano do ensino médio. Bem, quando a gente fala de transformações da matéria, a gente tem que levar em consideração toda e qualquer modificação, toda e qualquer mudança que o material sofre. E dentre essas mudanças, a gente pode classificá-las em dois tipos, as transformações físicas e as transformações químicas. E qual que é a diferença entre essas duas entre esses dois tipos de transformações? Bem, as transformações físicas são aquelas em que não ocorre alteração na composição do material, ou seja, a natureza do material é conservada. Já na transformação química, eu tenho o cenário oposto. Então, eu tenho sim uma alteração na composição do material, na sua natureza, eu tenho uma formação de um novo material, tá? Então, aquilo que eu tinha no começo é totalmente diferente do que eu tenho no final do processo. Bem, e com isso a gente pode ficar com a seguinte dúvida: como que a gente consegue identificar uma transformação do tipo química? Para isso, pessoal, existem alguns fenômenos que a gente pode observar e que eles indicam para a gente que aquele processo ele é um processo químico. E quais são esses fenômenos? Mudança de cor, aqui no caso o processo de enferrujamento. A gente sabe que quando um objeto ele está enferrujando, se forma uma crosta em cima desse material de cor marrom ou alaranjada, e essa mudança de cor ela indica então para a gente que aquele objeto está sofrendo uma transformação química. Na liberação de gás, aqui no caso quando eu adiciono comprimidos antiácidos em um copo d'água, aquele borbulhamento que acontece é devido à liberação de gás, tá? E então a gente consegue deduzir que ali está acontecendo uma transformação química. Quando então há o surgimento de luz ou chama, aqui no caso quando a gente acende uma vela ou um piscar de vagalumes, são transformações químicas. Mudança de odor, quando, por exemplo, um alimento apodrece, e formação de sólido, quando há a mistura entre dois líquidos. Aqui nesse exemplo, a gente pode observar que temos, antes do processo ocorrer, dois líquidos incolores, e quando a gente mistura esses líquidos, há a formação de um sólido, no caso o precipitado, de cor amarela. Essa mistura aqui é uma mistura entre iodeto de potássio e nitrato de chumbo. E esse composto amarelo que a gente observa é o iodeto de chumbo. Bem, porém a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre em uma transformação química a gente vai conseguir observar algum desses fenômenos. E aí, nesse caso, para a gente ter certeza de que aquela transformação que a gente está observando ela é química, a gente vai precisar fazer uma análise das propriedades físico-químicas daquele material produzido, tá certo? Bem, temos aqui um primeiro exemplo. Vamos tentar classificar essas transformações aqui que eu coloquei como exemplo entre física e química, tá certo? A primeira transformação aqui, que é o processo de formação de nuvem no céu. Se a gente lembrar lá do ciclo da água, que a gente já estudou em anos anteriores, a gente sabe que as águas superficiais elas evaporam, águas de rios e lagos, represas, elas evaporam e se acumulam na atmosfera, dando origem às nuvens. Então, o que eu tenho nesse processo é água líquida, sofrendo então a evaporação e passando para o estado gasoso, dando origem ao vapor de água. Esse processo, só pela forma que eu descrevi aqui, a gente já consegue ter uma ideia do tipo de transformação que a gente tem. Eu tenho água líquida indo para água gasosa. Ou seja, eu só estou alterando o estado físico do material. Ele continua sendo água. Então, essa transformação ela só pode ser uma transformação física. Segundo exemplo, destruição da camada de ozônio formando moléculas de oxigênio. Bem, eu não preciso ser um profundo conhecedor de química para deduzir que tipo de transformação a gente tem nesse caso. Destruição da camada de ozônio formando moléculas de oxigênio. Então, eu tinha ozônio e eu formei oxigênio. Ozônio, O3, oxigênio, O2, são coisas completamente diferentes. Então, se eu formei
ou uma substância diferente, o processo então é uma transformação química, tá certo? Picar pedaços de papel. Bem, se eu tenho papel e eu pico ele em pedaços bem pequenininhos, eu não vou poder usar aquele papel, estou inutilizando aquele papel, porém ele não deixa de ser papel. Então só estou transformando ele fisicamente, tá? E agora o quarto exemplo, fogos de artifício. Bem, todo mundo aqui já admirou uma queima de fogos no Réveillon, e o que a gente observa é que muitas vezes a gente tem luzes coloridas nessas queimas de fogos. Então a gente já viu no slide anterior que se tem a formação, o surgimento de luz, é resultado então de transformação química, como é aqui no caso do fogos de artifício. Beleza? Bem, além desses fenômenos, outros aspectos das transformações químicas são interessantes da gente conhecer. Entre esses aspectos, temos o aspecto do tempo. Bem, se uma transformação química ela ocorre de forma rápida, instantânea, né, ela pode ser interessante em processos produtivos na indústria, por exemplo. Já processos que não são instantâneos, que levam um tempo maior para acontecer, eles podem não ser tão interessantes. Então existem meios, isso a gente vai ver mais para frente, em que a gente pode acelerar, aumentar a velocidade de uma determinada reação química, uma transformação química. Um outro aspecto importante é a energia térmica envolvida no sistema, tá? Se eu tenho um processo onde há a liberação de energia térmica, calor, eu libero calor, a gente vai falar que o processo, então, é uma transformação química exotérmica. Se o processo ele absorve calor, a gente então tem uma transformação química endotérmica, tá? Pode ser uma transformação física endotérmica ou exotérmica, tá certo? O outro aspecto importante é com relação à reversibilidade. Esse processo, ele pode ser revertido ao estágio inicial? Aquilo que eu tinha inicialmente se transformou e eu quero agora, a partir dessa nova substância, voltar ao que eu tinha antes. Isso é possível? Se for possível, o processo será classificado como reversível. Se não, ele será classificado então como não reversível ou irreversível. Bem, aqui temos alguns exemplos de algumas transformações e eu quero que vocês pensem comigo. Com relação ao tempo, o amadurecimento das frutas, ele é um processo instantâneo ou não instantâneo? Que meio tranquilo de responder, é claro que é um processo não instantâneo, não acontece de imediato. Roupas secando no varal, é um processo instantâneo ou não instantâneo? Bem, geralmente quando eu vou secar minhas roupas, eu tenho que deixar ela lá por um bom tempo, principalmente se o tempo não estiver quente, né, para que ela seja totalmente seca. Então, a gente pode induzir aqui que é um processo não instantâneo. E papel em chama. Se eu pego um pedaço de papel e eu ateio fogo com isqueiro, por exemplo, nesse papel, essa reação ela acontece na hora, naquele exato momento, ou leva um tempo para acontecer? Bem, nesse caso ele queima na hora, o papel começa a queimar no exato momento em que a gente encosta a chama nele. Então é um processo instantâneo, tá certo? Com relação à energia envolvida na transformação, queima de gasolina, no caso aqui, ou um outro combustível, em um motor. Esse processo, ele é endotérmico ou exotérmico? Bem, esse conceito talvez ele seja um pouco mais abstrato, e para a gente entender melhor o que está acontecendo, pense na seguinte situação. A gente tem ali a queima do combustível e vamos pensar na atmosfera em volta dessa reação. Essa atmosfera, ela esfria ou ela aquece? Se ela aquece, como é o caso aqui da queima do combustível, quer dizer que aquela transformação está liberando calor. E quando há a liberação de calor, a gente entende como sendo um processo exotérmico, tá certo? Produção de sorvete. Aqui, como produção de sorvete, o que eu pensei na hora como produção na verdade, é o processo de congelamento ali da massa, tá? Eu pego, então, essa massa e eu coloco ela dentro de um congelador, de um freezer. O processo, então, que vai levar o sorvete passar do estado líquido para o sólido, ele é endotérmico ou exotérmico.
Nesse caso, a gente tem que pensar o seguinte: para eu mudar de estado físico, eu preciso que o objeto ele se esfrie. Então eu preciso tirar calor dele, tá? Então, ao invés de colocar energia, eu tenho que tirar energia para ele mudar para o estado sólido. Então, nesse caso, ele também é um processo de liberação, de retirada de energia, e ele é um processo exotérmico, tá certo? Agora, com relação ao ferver do leite. Eu quero ferver leite porque eu quero tomar um café com leite bem quentinho. Para eu aquecer esse leite, para ele aumentar a sua temperatura, eu tenho que fornecer calor. Então, para ele aquecer, ele tem que absorver esse calor que eu estou fornecendo para ele. Então, esse processo ele é um processo endotérmico, tá certo? Não é tão difícil quanto parece. Talvez os nomes aqui sejam um pouco feios, mas a ideia por trás ela é bem simples. Bem, com relação à reversibilidade ou revertibilidade das transformações. Bem, se eu pego um pedaço de papel e rasgo no meio, tem como eu voltar o papel para como ele era exatamente antes de eu rasgar? Impossível, né? Então esse processo é um processo não reversível ou irreversível, tá certo? Água congelada. Então eu pego a água congelada e, por exemplo, coloco, no caso aqui o gelo, e coloco ela exposta à temperatura ambiente. O que esse gelo vai acontecer? Ele vai derreter. Esse processo de derretimento do gelo, vou transformar ele em água líquida. Eu posso refazer, ou seja, pegar essa água líquida e voltar a ter gelo? Posso, né? Só colocar de volta no congelador. Então esse é um processo reversível. Lentes fotossensíveis. Essas lentes fotossensíveis, muito conhecidas no mercado como lentes transitions, são aquelas que, tem até uma animação aqui, em que elas escurecem quando elas são expostas à radiação ultravioleta. Então, nesse processo, o que a gente tem? A gente tem, então, uma lente normal, transparente. Quando a gente sai para um ambiente ensolarado, a lente escurece. Quando eu volto para dentro de um ambiente coberto, dentro de casa ou dentro de um outro ambiente, a lente volta ao normal. Então, esse processo ele é um processo reversível, tá? É um exemplo de um processo reversível. Bem, além dessas informações que eu estou passando para vocês, uma informação importante é com relação à representação dessas transformações, de como a gente comunica, de como a gente representa esses tipos de transformações. Todos esses exemplos que eu passei para vocês, as transformações estão em forma textual. Eu tenho um texto explicando o que está acontecendo. Porém, eu posso representar ela de uma forma geral dessa seguinte forma. Eu tenho uma seta, tá? E tudo que eu tenho antes da seta, a gente chama de reagentes. E tudo que a gente tem depois da seta, a gente chama de produtos. Bem, aqui tenho dois exemplos de como a gente aplica essa fórmula geral para casos de transformações. Primeiro, a formação de nuvens, que é uma transformação do tipo física. Formação da nuvem. Isso seria uma forma textual de falar do fenômeno. Mas como que eu represento isso numa equação como essa aqui que eu representei usando reagentes e produtos? Bem, eu tenho então a água líquida, eu vou fornecer calor para essa água, tá certo? E ela vai evaporar, formando então vapor de água. Nesse caso, como eu expliquei, são as águas superficiais recebendo calor, transformando, evaporando então e transformando em vapor e se acumulando na atmosfera e formando as nuvens. Então esse é o processo representado em uma forma de uma equação. Queima de combustível. Aqui no caso eu escolhi a gasolina como meu combustível. A gasolina mais oxigênio, na presença de oxigênio, mais uma fonte de ignição, ela vai dar origem então a gás carbônico e água. Aqui, então, são formas diferentes de representar, de falar sobre os mesmos fenômenos. Tá certo? Bem, agora que a gente passou por toda essa ideia das transformações que a gente pode ter, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre as transformações químicas no sistema produtivo. E para falar disso, eu vou trazer como exemplo o processo de produção do etanol. Antes da gente começar a ver como que a gente faz o etanol, como a gente produz etanol, é importante saber que o etanol ele é uma substância extremamente importante porque ela tem diversas aplicações. E a mais comum e a mais importante dessas aplicações é como combustível.
O etanol, então, ele é obtido a partir de uma diversidade de espécies vegetais, sendo que aqui no Brasil, a forma que a gente obtém o etanol é a partir da cana-de-açúcar, tá? Mas a gente pode obter etanol por outros materiais vegetais, como milho, beterraba, entre outros, tá? E esse produto originado, que é o etanol, ele tem um impacto importante na nossa economia, além de ser um combustível do futuro, tido como combustível do futuro, porque ele é um pouco mais limpo do que as fontes de combustível que a gente usa, outras fontes de combustível que a gente usa atualmente, tá certo? Tendo isso em vista, vamos aqui então para como é obtido, como é produzido o etanol. Eu trouxe esse esqueminha que eu acho que fica mais fácil de acompanhar o passo a passo dessa produção. Então a gente tem a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar, a primeira transformação que ela sofre, ela passa então por uma moagem, onde a gente extrai a garapa, no caso o caldo de cana, tá? E a gente tem nesse processo, que é um processo físico, não há a produção de um novo material, tá? Nesse processo físico, eu tenho também a origem do bagaço. Então eu tenho dois produtos sendo originados a partir da cana após o processo de moagem. Vamos acompanhar essa rota aqui. Com a garapa, eu vou fazer um outro processo físico, que é o aquecimento. Nesse aquecimento, a gente tem como intuito evaporar parte da água contida na garapa, para que a gente tenha, então, a obtenção do melaço. O melaço é um produto que tem cerca de 40% de massa de sacarose, que é um tipo de açúcar, tá? E esse melaço, então, produzido a partir do aquecimento da garapa, ele, então, vai sofrer seu primeiro processo químico, que no caso é o processo de fermentação. O processo de fermentação consiste em adicionar ao melaço leveduras, que são tipos de fungos que são responsáveis pela conversão dessa sacarose em etanol. Então ele é levado a tanques de fermentação, e após o processo de fermentação a gente tem a origem então ao produto contendo então o nosso etanol. Vocês podem observar aqui que após a etapa da fermentação, nós temos apenas 14% do etanol. O etanol que a gente utiliza, por exemplo, como combustível, ele tem cerca de 96% de concentração de etanol. Então a gente precisa aumentar a concentração desse etanol de 14% para 96%. E como que é feito isso? Nesse processo, então, mais um processo físico, onde a gente tem uma separação do conteúdo do etanol ali, do conteúdo aquoso em que ele se encontra. Então, nesse processo de destilação, ele é um processo em que a gente separa esses materiais baseado nos seus pontos de ebulição, ou seja, no ponto em que eles evaporam. Então, nesse processo, após aquecer essa mistura, o etanol ele é evaporado, apenas o etanol, coletado, e então a gente tem o etanol finalizado, que é utilizado como combustível. Aqui no bagaço, a gente pode observar que ele também pode ser usado para produzir o etanol, só que aqui são outros processos físicos e químicos que ocorrem, e também o bagaço ele pode ser utilizado na alimentação de animais, tá certo? Então este é o processo mais ou menos simplificado de como ocorre a produção do etanol. Bem, agora dando um destaque apenas no processo químico dessa produção do etanol, como que ocorre então essa transformação da sacarose que eu comentei em etanol? Bem, então no melaço nós temos aqui a sacarose com água, tá? Então a levedura elas possuem enzimas. Nessa primeira etapa, a enzima que age sobre a sacarose é a invertase, dando origem então a dois outros tipos de açúcares, a glicose e frutose, tá certo? A glicose então e frutose vai sofrer a ação de uma outra enzima chamada zimase, e aí sim vai dar origem ao etanol, gás carbônico e energia. Essa energia aqui no final do processo representa para a gente que o processo ele é exotérmico, há a liberação de energia no processo, tá certo? Bem, a gente está então quase terminando a nossa aula. Antes da gente terminar, eu trouxe aqui para vocês um exercício de fixação. Eu vou ler aqui com vocês o enunciado, que diz o seguinte: a bauxita, composta por cerca de 50% de óxido de alumínio, é o mais importante minério do alumínio.
As seguintes etapas são necessárias para a obtenção de alumínio metálico. Então, etapa 1, ocorre então a dissolução do óxido de alumínio, que é realizada em solução de hidróxido de sódio a 175 graus Celsius, levando à formação da espécie solúvel aluminato de sódio, tá certo? Etapa 2, com o resfriamento da parte solúvel, ocorre a precipitação do hidróxido de alumínio. Quando o hidróxido de alumínio é aquecido, na etapa 3, a 1050 graus Celsius, ele decompõe-se em óxido de alumínio e água. Quarta etapa, o óxido de alumínio então produzido, ele é transferido para uma cuba eletrolítica e fundido em alta temperatura com o auxílio de um fundente. Quinta e última etapa, através da passagem de corrente elétrica entre eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o alumínio reduzido no cátodo, e aí produzindo então o alumínio metálico. E aí a pergunta é o seguinte, as etapas 1, 3 e 5, elas se referem-se, respectivamente, a quais fenômenos? Bem, se você quer tentar fazer por conta, eu sugiro a vocês então que pause o vídeo agora e na sequência vocês vêm para acompanhar se vocês acertaram ou não a resposta. Vamos lá. Para a gente resolver isso aqui, eu sugiro então a gente olhar e classificar as etapas que ele pede para a gente analisar e verificar se aquela etapa é uma etapa que ocorre uma transformação química ou física. Então vamos lá, ele quer que a gente olhe a etapa 1, 3 e 5. Na etapa 1, vamos ler de novo. Ele fala que a dissolução do óxido de alumínio é realizada numa solução de hidróxido de sódio, levando à formação da espécie solúvel aluminato de sódio. Bem, se eu tinha duas espécies, óxido de alumínio e hidróxido de sódio, e eu formei uma nova, lembra lá que toda vez que há a formação de novas substâncias, é uma transformação química? Então, a etapa 1 aqui é uma etapa de transformação química, tá? Vamos lembrar dessa informação. Vamos para a etapa 3. Quando o hidróxido de alumínio é aquecido a 1050 graus Celsius, ele se decompõe a óxido de alumínio e água. Novamente, eu tinha uma substância aqui, um composto no início, que deu origem a dois novos compostos. Formei novos compostos, mudei o material, só pode ser uma transformação química. Então, etapa 1 é química, etapa 3, química também. Vamos para a etapa 5. Através da passagem elétrica, de corrente elétrica entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se alumínio reduzido no cátodo. Então, a gente tem a produção de alumínio metálico. Mas a partir do que a gente produziu alumínio metálico? Se a gente voltar aqui na etapa 4, ele fala que é a partir do óxido de alumínio. Então, óxido de alumínio e agora eu tenho apenas alumínio, são coisas completamente diferentes, né? Temos um material no início e agora eu tenho um novo material no final. Então, a resposta correta para essa questão só pode ser a alternativa E, porque todas essas etapas que a gente analisou se tratavam de transformações químicas, tá certo? Bem, com isso então, pessoal, a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Só lembrando que toda vez que tiver alguma dúvida, vocês podem voltar no vídeo, tá certo? E rever novamente com mais calma, mais atenção sobre aquilo que foi comentado. E é isso. Então eu encontro vocês na próxima aula. Bons estudos aí e até lá. Tchau, tchau.